Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. No programa de hoje nós vamos abordar o tema saúde mental e também como a música pode trazer os benefícios para tentar lidar com as emoções e até mesmo de poder controlar, né? Principalmente quando a gente fala sobre saúde mental, a gente sabe da importância da arte, da música. Então, para você que está aí interessado, para você que gosta de sertanejo, de rock, de música eletrônica, todas essas músicas fazem muito bem, mas hoje o nosso foco aqui vai ser música sertaneja e para falar sobre isso a gente vai falar com a Tânia, que é uma psicóloga que tem uma experiência, né, grande aí tratando pessoas, principalmente com foco, né, na saúde mental. E vamos falar com o Matheus Martins. Matheus Martins é nosso jovem artista que já representou Mato Grosso do Sul no The Voice, então o programa está muito bacana, com dois temas muito importantes. E eu quero que vocês fiquem aí, porque depois da vinheta a gente está de volta. E aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esses dois assuntos importantes, nós temos a Tânia Maura Barbosa, que é psicóloga clínica e mestre em psicologia. E também vamos receber aqui o Matheus Martins, músico, que está sendo um sucesso aí na internet, viu? Quero agradecer muito vocês. Tânia, obrigada pela presença. Tão importante a gente poder falar aqui no nosso programa sobre saúde mental. E nós vamos falar também, Matheus, né, sobre um pouquinho da sua carreira, da sua experiência. Seja muito bem-vindo, tá? Eu que agradeço. Obrigada pela presença. Obrigado. Eu já queria iniciar falando aqui um pouquinho com a Tânia. Tânia, muito se fala, né, sobre a questão da ansiedade. Parece que a população está mais ansiosa, parece que está tudo muito corrido, parece que as pessoas vivem sobre uma pressão muito grande em todas as áreas da vida. A depressão aumentou mesmo nesses últimos anos, Tânia? O que você tem sentido como profissional? Bem, na própria clínica a gente percebe um aumento muito grande da ansiedade e da depressão. E fora as pesquisas também comprovam um aumento exagerado nisso. E a gente acredita muito esse aumento dos casos, muito a forma de vida que a gente leva. Sim. O consumismo trouxe pra gente a ideia de que um objeto vai me fazer sentir bonita, que um carro vai me fazer sentir poderosa. Então, que são os objetos que fazem a gente se sentir bem. As pessoas estão tentando substituir, né, Tânia? E as pessoas passam a correr atrás dessas coisas de uma maneira que sem parar para pensar. E aí, quando elas conseguem essa coisa, elas têm uma decepção, porque não é o objeto que traz essas sensações. O vazio continua, né? O vazio continua e eu ainda me sinto frustrada, e ainda me sinto culpada, porque eu fiz de tudo, consegui, e eu que não sou feliz. Então, isso também desencadeia a depressão, porque a gente meio que entrou nessa roda viva e a gente não para pensar. Entendi. Porque esse é um modelo, um exemplo antigo, mas tinha um monte de criança jogando bola. Sim. E uma criança tímida, com vergonha, olhando de longe, querendo entrar para jogar, mas não conseguia. Porque ela tinha medo, tinha vergonha, tinha medo da rejeição. Então aí a bola vai e vai para perto dela. Ela pega a bola, sai correndo, se tranca no quarto e fala, agora eu vou ser feliz. Meu Deus. Só que ela joga a bola 2 vezes na parede e não é feliz. Isso é uma dor terrível. Sim. E as pessoas estão vivendo isso cotidianamente. Então, na hora que você comprar o carro tal, você vai se sentir poderoso. Eu compro e não me sinto. E aí eu vou correndo atrás de mais coisas e vou negando tudo isso. Então, as pessoas chegam no consultório de uma maneira muito desesperançadas, porque elas correm atrás de um monte de coisa e não conseguem ser felizes. O meu sonho era me formar, eu me formei. O meu sonho era ganhar um salário maior, eu ganhei. Meu sonho era comprar o carro, eu comprei. Meu sonho e o vazio continua lá. E o vazio continua, porque na verdade o que realmente torna a gente forte, o que faz a gente se sentir bem, é a gente enfrentar as emoções da gente, enfrentar os desafios. Não substituir, né, por bens materiais apenas. Não achar, por exemplo, esse menino da bola, não é a bola que traz a felicidade, mas é a coragem que ele teria de enfrentar os amigos, de enfrentar a sua timidez, de enfrentar o seu medo da rejeição e a felicidade de superar tudo isso, né? De estar no meio dos amigos. Então, a gente tem deixado de lado essas coisas e priorizado o consumo. Entendi. E outra a internet cobra muito isso, Tânia? A internet, então, piorou mais ainda. Por quê? Com a internet, você
Antes a gente levava uma vida simples e era isso mesmo, né? No máximo eu conversava com uma vizinha que ela tinha ido para Santos e era o máximo de viagem que se fazia. Sim. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê o tempo todo as pessoas postando viagens maravilhosas, comidas maravilhosas, roupas de marcas. E aí, todos nós queremos ser importantes também, queremos ser especiais. Sim. E eu falo, eu quero ser que nem aquela blogueira. Meu Deus. E aí eu começo a correr atrás disso, né? Então aí eu compro aquele pacote para Maldivas em 48 prestações, né? Fica endividado às vezes. E aí eu fico ansiosa com aquele momento que eu vou ser especial. Não, e o pior de tudo, né, Tânia? Às vezes é para ir lá na ilha, na Maldivas, só para ter uma foto, né? Não é nem para viver aquele momento lá, né? Não é nem para eu entrar no mar, para eu aproveitar. E aí o preparo para essa viagem é mais angustiante ainda, porque são tantos detalhes que eu não posso errar. É o cílio postiço, é a sobrancelha bem feita, é a unha, é o cabelo, é o maiô. São tantas coisas que se eu errar, se eu deslizar numa coisinha, eu não vou ter as curtidas que eu quero ter. Entendi. A ansiedade das pessoas está indo no nível, né? Num nível altíssimo. E a ansiedade, ela gera depressão se não for trabalhado, Tânia? Não, o que vai gerar a depressão é o fato de eu não ter, de eu não ser feliz, de eu não conseguir aquilo e eu me achar culpada. Né? E, no fundo, eu me acho culpada porque eu não faço essa revisão, esse pensamento da sociedade como ela está funcionando. Então, se eu não estou conseguindo, eu imagino que todo mundo está conseguindo, só eu que não estou. Então, a culpa é minha, eu não presto. Agora, Tânia, qual é o momento que a gente tem que falar, puxa, bom, eu não sei se tem isso, né, ou se tem que ir independente disso. Qual é o momento que eu tenho que procurar uma terapia? Se você pudesse dar um conselho, por exemplo, assim, a depressão, a principal característica dela, todo mundo acha que é a tristeza. Não é, a tristeza faz parte da vida. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente às vezes está triste não significa depressão, né? Não significa depressão. A característica principal da depressão, a que mais judia da gente, é a avaliação que a gente se auto-faz. Entendi. Por exemplo, todas as pessoas, e a realidade pode falar, não, você está bem, você é uma pessoa de sucesso, mas eu me avalio de uma forma muito mal. Tinha um desenho antigo do Pato Donald, que era o Pato Donald, tinha o diabinho e o anjinho. O anjinho, o diabinho falava para ele fazer as coisas que ele não podia e o anjinho falava, não, você vai para a escola, você não sei o quê. Tem momentos da vida da gente, ou tem pessoas que esse anjinho fica muito cruel e exige muito da gente. Então ele não me dá sossego, ele está sempre me censurando, sempre me cobrando. E eu não dou conta de satisfazer aquelas exigências e eu me sinto um fracasso absoluto. Essa sensação de fracasso, de desistência, de não tem jeito, é que é a depressão e que é tão dolorida. É muito dolorida e precisa ser tratada, né? E precisa ser tratada. Às vezes a medicação ajuda, mas o que está acontecendo ultimamente é que as pessoas querem resultados imediatos e rápidos, sem nenhum esforço. Nós vamos falar um pouquinho com o nosso outro entrevistado, mas eu queria até te fazer uma pergunta, assim, a arte, né? Ela ajuda a prevenir a depressão e até a melhorar a questão, a tratar a doença, a arte de forma geral, ajuda? Nossa, muito, porque a arte é uma forma que a gente tem de reconstruir o mundo. Eu peguei esse gancho para falar de arte, porque aqui, gente, nós estamos recebendo o Matheus Martins. O Matheus, eu tive a alegria, o privilégio de... Ele é novinho até hoje, tá? Ele é muito jovem. Mas eu conheci ele ainda pequenininho, né? E eu falava, gente, canta igual um passarinho, né? A voz é tão linda. E hoje nós estamos aqui recebendo ele nos representou, inclusive, no The Voice. E aqui, né, já muita gente que já conhecia o trabalho do Matheus, a gente não tem dúvida de que ele já é um sucesso e com certeza vai ganhar todos os cantos desse Brasilzão e desse mundo aí. Matheus? Fala comigo. Fala comigo, que coisa boa, viu? E você, uma coisa que eu percebi, tá? O Matheus, ele não é só músico, não, e só cantor, viu, gente? Ele já virou um que mesmo, Natália? Ele é um influencer digital. Os vídeos do Matheus estão bombando. Matheus, eu quero te começar fazendo uma pergunta, né? O que foi que te levou pra música? Qual foi o dia que você falou, puxa vida, eu quero tocar violão, quero cantar? Como é que foi isso? Eu sempre fui muito envolvido indiretamente, porque primeiramente todo mundo pergunta, não tem ninguém na minha família que mexe com isso. Não tem ninguém, Matheus? Eu que dei a louca de fazer isso aí mesmo. E desde muito cedo eu sempre conto essa história, né? Desde cedo eu tinha vários brinquedos de criança, assim, normal.
Sim. Dentre esses, eu tinha um microfone de karaokê quebrado e um violãozinho que minha avó me deu. Olha só. E eu só brincava com esses dois. Mas Olha até só. aí tudo bem, era brincadeira de criança. Aham. Com 7 anos eu fiz um teste de altas habilidades, porque eu era muito hiperativo, eu terminava as coisas na escola e ficava querendo fazer as coisas e tal, e eu sempre ia muito bem. Sim. Então eu fiz esse teste de altas habilidades, não tinha, só que eu tinha um lado aflorado pra arte, né? Olha pra só, música. que bacana. E a arte foi importante pra você? Demais. Até nessa questão emocional? Sim, sim. Foi, né? Sim, com certeza. E depois desse teste, deixaram na mão dos meus pais, né? Descobre aí o que é, não consegui descobrir. Sim. E aí me colocaram, o primeiro teste foi o que deu certo, colocaram na aula de violão. Daí então eu não parei mais. Olha, e aí que tô aqui bacana. hoje. Que coisa boa. Ô, Matheus, e qual que foi, assim, a primeira musiquinha que você conseguiu tocar no violão? Você lembra qual que foi a primeira? Cara, foi uma dessas assim, ó. Já começa a dar uma palhinha aí, ó. Vamos ver. Ando devagar, porque já tive pressa e leve sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Vem comigo, Rose, vai. Bora! Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, É precisa chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva Para florir. Que lindo! Essa já começou por aí, Matheus? Foi mais ou menos assim. Que coisa boa. Ô, Matheus, e me fala uma coisa, como é que foi antes de ir pro The Voice? Você já fazia shows por aqui, que a gente Sempre sabe, fiz né? barzinho. A sua carreira não começou lá no The Voice, Não, ela não. começou antes, né? Você começou aí tocando em barzinho, já tinha cachê? Na verdade, eu comecei, na verdade, em festa dançante. Aham. Sabe, essas festas dançantes e tal, que fui criada na campanha, essas assim. Comecei aqui. E aí a minha mãe sempre me enfiava nesses negócios e tal, ela sempre correndo atrás, sempre junto comigo, minha mãe e meu pai. E aí comecei a fazer barzinho também, e tipo, isso bem pequenininho. Sim. Isso bem antes do Quantos The Voice. aninhos, Matheus? Vixe, 12 pra trás. 12 pra 7 trás. pra frente, 12 pra trás. De entre 7 e 12 anos Isso. ali. Que Sempre fui bacana, fazendo. bem novinho. E já ia, e a mãe e o pai sempre ali juntinho, Sempre né? apoiando, isso. Que coisa, o apoio da família, o tanto que é importante, né? Demais. Ô, Matheus, e esse período todo aqui, como é que foi que você, tipo assim, falou, não, eu vou... Quem foi que falou? Se inscreve aí pro The Voice, porque a gente sempre tem aquela pessoa, né, Tânia, que incentiva a gente, né? Você tava falando da história do anjinho e do diabinho, né? Sempre tem aqueles que também falam, vai lá, faz, né? Aham. E a gente tem que estar atento quem que a gente ouve, né, nessa hora, porque tem aqueles também que falam, Não vai dar certo. não vai dar certo, Mato Grosso do Sul já tem tanta artista, já tá saturado. Você já teve gente que tentou te desanimar, Matheus? Vixe, sempre vai ter, né? Sempre Qualquer vai área, ter. não só na música, em qualquer área sempre vai ter. Mas é igual ela falava aí, o anjinho tá aqui, o diabinho tá aqui. Eu não escuto desse lado, eu só escuto desse Só aqui. escuta o anjinho, né? Só. O anjinho controlado, né? É. E quem foi que falou pra você, ó, vamos pro The Voice, vamos lá. Minha mãe desde sempre, né? Eu sempre assisti desde pequeno, como se eu tivesse muito grande agora, mas enfim. Aham. Eu sempre assisti desde pequeno. E eu ficava olhando as crianças e falava, rapaz, o cara tá lá um dia, não sei o quê. E a gente sempre gostou demais, sempre acompanhou, sempre assistiu. E ela tentou, não foi uma, nem duas, nem três. Foi na 4ª vez que eu passei. Olha só. Então faz hora que a gente Que tava bacana. tentando. Que legal. E qual foi a música que você colocou? Dá só um pedacinho dela. Essa aqui, ó. Você se inscreveu com qual música, Matheus? Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço e pousar devagarinho nas voltinhas dos seus braços. Queria sentir seu carinho pra aliviar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço.
Eita, foi essa que você mandou pra lá e o Foi povo essa. falou, vem pra cá. E aí eu cantei essa também no palco. Que legal, e foi muito bacana a experiência, né? Isso, nossa, demais. Realização de sonho, né? Ô, Matheus, você sente que a música, como nós estamos falando aqui hoje de saúde mental, né? No seu caso, assim, o violão, o canto, né? O instrumento musical foi importante para a sua vida pessoal, na escola, na sua emoção, na relação sua, né? Mais saudável. Você percebe isso? Demais. Você percebeu isso desde o início? A música, isso é uma frase que eu ouvi uns tempos atrás, meus irmãos Vitor Gregório e Marco Aurélio. A música é a minha vida e a vida é a minha música também. Então, tipo, Sim. as duas coisas se unem e com certeza, tipo, se eu tô aqui hoje, se eu sou feliz da forma que eu sou atualmente, claro, ainda tô bem no comecinho da minha carreira, né? Sim. Mas eu posso dizer que eu já vivo do que eu gosto. Que coisa boa. É muito bom a gente poder fazer aquilo que a gente ama e se realizar com aquilo que a gente de fato quer fazer. Ô, Tânia, a gente sempre está falando de música, nós estamos falando de carreira, né? Da carreira do Matheus Martins. O sonho, né? É uma coisa importante. Quem sonha tem uma tendência de ser mais saudável emocionalmente? Quem tem sonho, quem luta pelo sonho? Como que é isso? É claro, né? O sonho movimenta a gente, né? Quando a gente perde os sonhos ou quando a gente não acredita que a gente pode alcançá-los, aí começa a depressão. A tendência é desistir, né, E começa a morte, né? Porque quem já acha que não tem que fazer mais nada, que não tem mais... Agora, o importante é eu acreditar no sonho, como ele, né? Sim. Que acredita e que faz com prazer. Aham. Que não é uma coisa que é imposta e que é colocada como Isso você é tem muito que fazer interessante para você tá ganhar falando, Tânia. dinheiro, que você tem que fazer porque eu quero que você faça. Então, quando é uma coisa que eu faço com prazer e que me realiza, isso é muito importante para qualquer saúde mental. Isso também deveria ser muito estimulado nas escolas, Coisa boa, Tânia. né? Nas comunidades, as pessoas Sim. não saem mais para as praças, não se reúnem mais para tocar um violão, para brincar, para conversar. Tudo isso tem contribuído com esse aumento dessa doença da alma, né? Que é a Aham. depressão, né, Tânia? Ou se não for nem a doença, mas a tristeza. A tristeza, As pessoas né, de andam forma geral. tristes, Sim. porque elas estão isoladas em casa, vendo uma realidade que não condiz com elas e achando a vida delas E ficando medíocre. frustrado. Aham. É isso. Bom, gente, olha, para você que chegou agora, nós estamos falando sobre saúde mental, né, com a psicóloga Tânia. Estamos falando também sobre música. Nós estamos recebendo aqui o Matheus Martins, que é um artista nosso. A gente tem a maior alegria e orgulho de poder tê-los aqui, tá? Então, para você que chegou agora, nós vamos chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Matheus Martins, para quem está chegando agora, hoje o programa tá assim, viu, gente? Tá maravilhoso. Estamos aqui batendo um papo muito gostoso com o Matheus Martins. Matheus, como que é o nome do seu empresário? Henrique Borges e o Diego. Ah, ô, coisa boa. É bom demais ser empresário, não é não, Matheus? Não, é um lindo, eu amo ele. Chama, cara. Ô, Matheus, é interessante, porque eu que tive, assim, a alegria, né, de poder te ver pequenininho. Um dia eu encontrei com o Matheus, tá, lá no aeroporto de Brasília, né? E ele estava lá e eu falei, puxa vida, olha o passarinho aqui, né? Eu já fã, porque eu já tinha encontrado com ele em alguns eventos em Campo Grande. E de No lá sarau. para... Acho que no no sarau, sarau, né? Tinha um sarau que você participava lá com a gente. E é interessante o tanto que você... Né, assim, cresceu demais, a carreira tá, o trabalho tá bonito, entendeu? E o teu talento cada vez mais, Obrigado. assim, já marcando aí a vida de muita gente, né? Então,
como que é bacana não desistir do sonho. E eu lembro que a mãe do Matheus falou para mim, Rose, é o sonho dele. Essa coisa é interessante, porque a mãe, ela quer viver juntinho ali, né? O sonho do filho. E a sua mãe falando assim, eu vou lutar, né, pelo sonho, fazer o que for preciso, né, para poder ver meu filho realmente, assim, levando a alegria e a música para esse país inteiro. E tá chegando esse momento. Amém. E por falar em sonho e por falar em filho, quando que uma mãe, principalmente a mãe, assim, ela tem que estar atenta, Tânia, sobre essa questão das emoções? Porque eu vi uma frase diz que fala assim, tudo acontece nas nossas emoções. Emocionalmente, a gente precisa estar bem, né? Seja na finança, nas relações de escola, na relação com os casais, no trabalho, entendeu? Então, qual é o momento que uma mãe tem que falar assim? Criança também fica doente, Tânia? Da alma? Nossa, muito, né? Muito. Só que a criança, muitas vezes, muito pequena, ela não manifesta na alma, né? Ela manifesta via corporal, são as doenças psicossomáticas, é a pele, doenças respiratórias, né? Mas a gente sempre fala que a personalidade da gente é como se fosse uma casa. Os 5 primeiros anos são a fundação. Então, esses 5 primeiros anos de vida da criança, se a mãe e o pai estiverem bem emocionalmente, o bem emocionalmente não é estar o tempo todo com a criança, mas estar feliz, estar bem, isso é a base, é a fundação. Sim. Se essa fundação está bem, as paredes depois vão sendo construídas e elas não vão mais rachar, ou podem rachar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? Agora, se essa fundação não está boa, a casa começa a rachar o tempo todo. Olha só. Né? E hoje em dia o que está acontecendo? A parede racha, você só quer lidar com a imagem, você passa uma massa corrida e coloca um quadro em cima e toca a vida. Não trata aquilo, né? Não trata, porque para tratar de uma forma profunda eu tenho que mexer na fundação. Na fundação dá trabalho, né? Então, a maternidade e a paternidade passaram a ser vistas como um fardo, como uma coisa chata, como uma coisa pesada, e não como um dos eventos mais criativos que a gente tem para reconstruir e refazer a nossa vida e o mundo. E o mundo. Agora, Tânia, uma coisa que eu percebi, parece que aumentou muito, né? A questão mesmo a relação da depressão com o adolescente, com jovens, né? E isso aí tem. Se você acha que tem relação com esse distanciamento mesmo? Tem, né? Com esse distanciamento com os pais estão malucos trabalhando para comprar coisas. Às vezes não consegue sentar para almoçar, não senta para tomar um café, não senta quando volta do trabalho em momento nenhum. E o mundo está muito decepcionante, né? O jovem não está conseguindo ver a expectativa do que eu vou fazer e não está se sentindo forte o suficiente para mudar as coisas que precisam ser mudadas. Né? Porque tem muita coisa para ser mudada, mas eu preciso ter essa crença de que eu sou capaz, como o nosso artista tem. Sim. Eu sou capaz, eu consigo, eu faço um bom trabalho. Muitas vezes isso não foi construído nesses 5 primeiros anos. Sim. E eu me acredito fraco, incapaz. Só que se eu me sentir forte e poderoso, eu sei que tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser mudada. Né? E isso toca a gente para frente, isso faz essa criançada, essa juventude ir para frente. A arte ajuda muito nisso. Ajuda demais, né? E é legal porque a gente ouve aqui o Matheus falando, né, Tânia, inclusive dessa presença dos pais, né? Desde o início da carreira, né, Matheus? Sempre se sentiu seguro, Matheus? Sim, demais. Com a presença da tua mãe, do teu pai, né? Lógico, os empresários que têm um papel fundamental, né? Que é quem pensa a carreira, né? Que é quem está lá trabalhando esse projeto. Mas a presença da mãe e do pai é fundamental, amigo. Você sentiu a diferença, Matheus, nisso? Demais, tem que ter, né? Te ajudou a não desistir do sonho, né? Com certeza, tem que ter um apoio. Familiar, assim, é a base, né? É a base de tudo, né? Isso. É interessante, viu, gente? Porque a Tânia já falou sobre isso, né? Matheus está dando um exemplo agora, né? Às vezes nem tudo é assim, viu? Né? Às vezes começa hoje, o resultado, às vezes, de um projeto, demora um tempo para você chegar no resultado, no objetivo que você quer. Agora, o que é importante é a gente perceber que isso faz parte mesmo das coisas que tem mais valor, né, Tânia? Precisa de disciplina. Precisa de disciplina, de dedicação, porque às vezes as pessoas querem tudo muito rápido. Sem esforço, né? Não tem esforço. Sem esforço não tem resultado, né? E uma coisa que é legal também falar, e no mundo artístico, principalmente, Tânia, a gente vê também no mundo do esporte, né? Às vezes, um propósito que você tem de vida, que você quer alcançar, você passa por um processo também, né? E o processo é isso aí, você ter sabedoria, maturidade, emocionalmente, né, estar bem, porque às vezes durante o processo, quantas coisas difíceis não acontecem, quantas dificuldades às vezes não surgem ou até tentam nos impor, Matheus. Mas é importante, eu sempre falo, não confundir, viu, gente,
processo com propósito. O processo, às vezes, é mais dolorido para você poder viver aquele propósito. E o processo também não significa o fim, viu? Então, tem muita coisa. E quando eu olho para o Matheus, eu lembro de algumas entrevistas de muitos artistas, né? Que começaram assim como o Matheus. Né? Acho assim que o Matheus, graças a Deus, a carreira dele está indo até mais rápido do que muita gente foi. Mas de cantores que hoje fazem sucesso. Um dia eu ouvi uma entrevista do Luan Santana falando, né? E esses dias um amigo meu, eu não vou nem falar o nome por questão de ética, mas ele falou, cara, o menino queria vir na rádio e eu não aceitei, eu não deixei o menino vir na rádio. Quando ela era menininha, eu falei, e depois? Ele falou, depois pensa na vergonha, entendeu? Então é isso, né? É você não desistir do sonho e trabalhar muito por ele, cuidar das emoções, cuidar da saúde física, porque eu tenho certeza que no tempo certo as coisas acontecem. Ô, Tânia, me fala uma coisa, quando a gente fala também dessa questão da terapia, tem gente que tem dificuldade de falar do que está sentindo, né? Qual o conselho, Tânia, que você daria para alguém que às vezes está com essa tristeza, se sentindo frustrado, às vezes tem vergonha de falar? Qual que é importante falar, Tânia? Porque o falar, você ouve o que você está falando, né? E o falar é como se você fosse puxando um fio que está todo embaraçado aqui na tua cabeça e você vai puxando, você vai desembaraçando aquilo, né? Então, e as pessoas às vezes têm dificuldade de falar pelo medo da crítica. Da crítica, e elas como vai têm ser que julgado, saber né, que por aquilo, né? Numa terapia, ela não vai ser criticada que ela está certa ou que está errada. Não existe um certo e errado. Exatamente. Mas ela falando, ela vai começando a se conhecer melhor, a entender o porquê que ela está sentindo aquilo e ela vai se fortificando para combater aquele anjinho que se tornou tão cruel, que cobra tanto dela. Entendi. Esse anjinho a gente não modifica tanto, mas o ego eu posso fortificar para ela começar a contra-argumentar. Fala, não, mas eu não sou tão porcaria assim. Não, mas eu estou desempenhando bem. Não preciso me cobrar tanto assim, né? Você está me cobrando, mas né, eu estou desempenhando o que eu posso. Então, eu vou começando a negociar com isso e eu vou começando a readquirir esperança na minha potencialidade na vida. Por isso a importância da terapia, né, Tânia? De poder procurar um profissional. E, gente, olha, como a Tânia falou, né? O terapeuta é um profissional que trabalha diante de uma ética, né? Então, é um lugar que você pode ir para cuidar da sua saúde mental, poder falar das suas angústias, né? E poder se conhecer um pouco mais, se fortalecer um pouco mais. Tânia, eu quero, assim, agradecer muitíssimo. Primeiro, te parabenizar pelo seu trabalho, né? Por você se dedicar tanto, se preparar cada vez mais para ajudar as pessoas na área mais importante que eu acho que a gente tem, que são as nossas emoções, tá? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e eu também te admiro muito pelo teu trabalho com a arte, pela tua preocupação social. Eu acho isso muito importante. Muito obrigada, viu? Matheus, nós vamos encerrar com você. Nós estamos no último minutinho do nosso programa. Eu queria te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Dizer que eu sou sua fã, assim, do ser humano que você é e, lógico, do artista talentoso, né, que você também é. E obrigada por representar a música do nosso estado tão bem em todas as partes, tá? Canta pra nós pra gente encerrar esse programa, viu? Vamos assim, ó. Até o próximo sábado, gente. Vamos terminar com música. Meu bem, seu lugarzinho é no meu peito e tá prontinho pra morar. É só chegar, abrir a porta que você vai encontrar um amor que eu guardei e esperei pra te entregar. Meu coração é seu, não tem mais jeito. Aqui é seu lugar, não faz barulho, não me assusta, me ama devagar. O seu nome na saudade